Desculpa, gente. Erro na produção aqui de humanas. Bora voltar. Ó, as pessoas já estão respondendo. Pois pronto. Dando continuidade, né? Ainda falando sobre esses detalhes da edição, pode passar o slide. A gente vai falar agora sobre recursos sonoros, né? Sobre esse complemento, além da sua voz, além da trilha do seu podcast, né? Que a gente já tinha falado um pouco ontem, né? Sobre como o episódio ele tem que ter a sua identidade sonora e tudo mais. A gente vai falar dos recursos sonoros que vão dar qualidade ao seu podcast. Lembrando que esses recursos sonoros, ele também pode ser utilizado também com a trilha. Por exemplo, em algum podcast que está tendo a sua introdução, ele coloca o BG no fundo, não necessariamente o BG vai estar em todo o episódio, mas pelo menos na introdução ele vai estar o BG, né, o background, aquela trilhazinha por baixo enquanto ele fala, e aí no momento que ele parar de falar a introdução, a trilha vai subir. Então isso é um recurso sonoro essa sonorização, né, para dar uma identidade ao seu podcast. E aí a gente já pode, inclusive, começar a mostrar alguns exemplos, né, desses recursos sonoros, começando pelas vinhetas, por algumas vinhetas que a gente, de alguns podcasts que a gente vai trazer. E aí eu queria que a Aldenora mostrasse lá na pastazinha dos áudios que a gente fez, né, o bancozinho com os áudios, e colocasse a vinheta do próprio Malamanhadas. Um instante. Eu tô botando aqui, já. Tá bom. A Denora vai colocar aí, né? Vai compartilhar a tela com os áudios. E aí a gente vai ouvir o primeiro áudio, que é o do Malamanhadas. Bem-vindos ao Malamanhadas, eu sou a Aldenora Cavalcante. E eu sou a Jória Carneiro. Depois aí dessa pausa do nosso podcast, nós voltamos agora com as gravações dos episódios do Malamanhadas, né? Finalmente, porque eu tava com saudade. E aí, Aldenora, como você tá? Quanto tempo aqui, né? Sim, muito tempo, eu tava morrendo de saudade de gravar, de fazer roteiro. Dos episódios do Malamanhadas, né? Finalmente, porque eu tava com saudade. E aí, Adenora, como você tá? Quanto tempo aqui, né? Sim, muito tempo, eu tava morrendo de saudade de gravar, de fazer roteiro, enfim, de ter essa imersão que o podcast traz. Parar um pouco, mas assim, parar um pouco nesse mundo caótico que a gente tá foi importante pra gente poder se reorganizar. A gente sempre fala isso quando a gente tá parando, mas, gente, é verdade. A gente precisa parar pra se reorganizar e saber, assim, o que a gente quer fazer da nossa vida e do podcast. É muito importante. Enfim, reorganizar, fazer novos planejamentos e voltar pra cá, né? O que deixa a gente muito feliz, como a gente já falou no comecinho. Então, vamos lá. E é isso, né? É importante sempre se reorganizar, né? Pra voltar. E pra marcar essa retomada, voltamos aí, né? No finalzinho do Setembro Amarelo, onde acontece a campanha anualmente voltada para a promoção de ações que falem sobre a prevenção do suicídio e que muito se aproveita para produzir conteúdo sobre saúde mental e transtornos mentais. Puxando esse tema que achamos muito importante debater aqui, queríamos falar hoje sobre estratégias de acolhimento e saúde mental da população negra. E para conversar sobre o assunto, estamos aqui com Joyce Silva dos Santos, psicóloga, psicanalista e ativista antirracista e LGBTQIA+.
Vamos começar agradecendo a Joyce pela presença. Gente, alguém não escutou, além da Carol? Pois, Carol, a gente, quando disponibilizar, também vai estar, acredito que na gravação vai sair o áudio, né? Mas tenta isso aí que a Jade falou, né? Sair, entrar na reunião, para ver se pode ser que seja algum probleminha. Enquanto isso, só falando, né? Que a gente mostrou. Beleza. A gente mostrou, Carol, a vinheta do Malamanhadas, né? Tipo, a introdução e a vinheta. A nossa introdução é bem simples. A gente só fala e tal, não tem nenhum BG embaixo. E as meninas apresentam o que vai ter no programa e aí sobe a trilha, não, aparece a vinheta do nosso episódio. E aí, no finalzinho, a gente dá um fade out, né? Que é um efeito para o áudio ir diminuindo e desaparecer por completo. E aí entra a fala, né? Entra já o início do episódio. Então, é bem simples. A gente também tem outro exemplo dessas vinhetas, né? Que é com Debaixo do Cajueiro. Olá, filhos e filhas da Terra! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Debaixo do Cajueiro. Meu nome é Elane Silva. E eu sou Clara Bispo. E hoje a gente vai bater um papo sobre mover-se, sobre movimento, sobre corpo e exercícios físicos. A gente, na verdade, vai sair da nossa zona de conforto para ter uma conversa bem sincerona e bem necessária. Então, sejam bem-vindos! Então, né, gente, movimento. Aí também é mais um exemplo que é bem parecido com o Malamanhadas, né? As meninas falam e falam sem trilha embaixo, sobe a vinhetinha e voltam também sem trilha, né? É mais ou menos isso. E não tem esse recurso esse efeito, na verdade, fade out. Delas é mais assim, como a batida foi bem sincronizada, no momento que teve uma batida, o outro áudio já entrou com elas falando, né? Com elas introduzindo o tema. São dois exemplos também que a gente ficou de mostrar para vocês, né? Quando a gente estava falando da identidade de cada podcast, a gente falou da identidade visual, e aí tem a identidade sonora, né? Que são trilhas que são bem características de cada podcast. O Malamanhadas tem uma trilha própria, né? Como a gente falou ontem, essa questão de pagar, a gente pagou alguém para fazer a nossa vinheta, no caso foi uma artista local, a Perdu Voyage, ela é daqui de Teresina, e ela que fez a musiquinha, Mala cantou, fez, né, fez um estetizador, a música, a vinheta, Mala Manhadas. Mas antes dessa, do Malamanhadas, a gente tinha outra vinheta que a gente adaptou de uma música já existente, uma música internacional, né, uma música, enfim, não é nacional, e a gente fez uma paródia por cima, mas por conta dessa questão de direitos autorais, a gente ficou... E também pela questão de mudança, né? A gente passou por várias mudanças na equipe até chegar o momento que está hoje, né? A equipe que está hoje. E também as ideias que a gente tem hoje, também as mudanças que foram feitas, a gente decidiu mudar a trilha. Então, questão de direitos autorais, questão de mudança mesmo, evolução, a gente acabou mudando a trilha, mas antes era uma outra trilha. E a gente vai, inclusive, compartilhar com vocês, porque, por exemplo, a vinheta do Debaixo do Cajueiro, desse podcast, as meninas não pagaram ninguém para fazer, elas pegaram em um banco gratuito de trilhas. Então, a gente vai disponibilizar para vocês também links e sites com vários bancos gratuitos para vocês
verem, né, para vocês olharem e, quem sabe, encontrar para o podcast de vocês. Outros podcasts que a gente também produz, a vinheta são de bancos gratuitos. As pessoas não precisam pagar algo para fazer uma trilha, só se quiser, né, uma trilha original, né, uma trilha única só para o seu podcast. Mas é uma infinidade de trilhas que dá para você, enfim, né, acertar direitinho. Aí, pronto, a Leonora já colocou, né? Já compartilhou aí. A gente pode até acrescentar depois no slide, quando a gente for mandar para vocês, tanto o slide como também a gravação. Só um momento, gente, ó. Barulho externo. Só um momento aqui. Falar um pouco dessa parte que ela estava falando, né, de identidade sonora, é muito importante, porque assim, o Malamanhadas antes ele tinha essa vinheta, né, que era uma paródia, e ele evoluiu para essa outra vinheta que tem agora. O que não pode se perder é a característica principal, né? Por exemplo, na vinheta anterior, elas falavam Malamanhadas, só que cada um falava de uma forma, né? E nessa se manteve no Malamanhadas, né? Elas mantiveram a ideia de usar o nome do podcast dentro da vinheta e colocar uma trilha no fundo. Então, assim, quando a gente está criando essa identidade, é muito importante a gente ter o ponto de partida de que as pessoas reconheçam que aquele podcast é seu e sobre o que ele está falando, né? Por exemplo, esse do Debaixo do Cajueiro, a gente encontrou essa vinheta do banco de dados, e aí todas as outras coisas, desdobramentos que foram feitos depois, né? Por exemplo, a gente vai botar um exemplo agora desse que tem bem em Aldenora, bota esse Júlio das Pretas aí pra gente ouvir, só pra gente entender um pouquinho disso de identidade sonora. Olá, filhos e filhas da Terra, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa programação especial do Debaixo do Cajueiro para o Júlio das Pretas. O meu nome é Clara Bispo. E eu sou Elane Silva, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito incrível e especial, que de certa forma vem atravessando os nossos processos de compreensões raciais e outras coisas. E para falar sobre essa temática, sobre afrocentricidade, os conceitos, falar sobre compreensões e atravessamentos dentro da negritude e também pautas que dizem sobre as nossas percepções individuais, nucleações e coletivos, nós trouxemos uma pessoa muito especial e a Clara vai falar um pouquinho mais sobre ela. E é isso, se acomodem e cheguem que a conversa vai ser incrível. O Júlio das Pretas é uma agenda conjunta e propositiva com organizações e movimentos de mulheres negras da Bahia, região Nordeste e mais alguns estados do país. Voltada para o fortalecimento das organizações de mulheres negras, o movimento que foi criado em 2013 pelo ODARA, Instituto da Mulher Negra, acontece no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latino-Americana e Caribenha. Porém, aqui no De Baixo, nós nos compreendemos enquanto parte da diáspora. Portanto, vamos centralizar a agenda retomando o 31 de julho, Dia da Mulher Africana, que foi instituído em 1962 em uma conferência organizada por mulheres africanas com o objetivo de discutir o papel da mulher na reconstrução da África, na educação e na garantia da paz e da democracia. Para a construção da nossa programação, trouxemos algumas mulheres que admiramos e acompanhamos, mostrando por meio de algumas longas conversas a pluralidade dessas e os espaços que estão projetando a partir das suas compreensões raciais. Esperamos que vocês gostem. Muitas conversas calorosas e enérgicas estão por vir. Bom, nessa parte, esse mês foi um mês especial, né, que elas fizeram, e a gente acabou criando uma vinheta, né, uma entrada especial, né, para esses episódios. Então, o que foi feito? Foi feita a gravação, né, delas individual, e quando foi se juntar tudo, né, a gente acabou pegando uma outra trilha para marcar que era um episódio especial, né, para marcar que era um mês especial, a gente usou outra trilha, mas pegou uma com características parecidas, né, que tem aquelas batidas, né, de tambores. Então, assim, sempre que a gente for pensar nessa identidade visual do De Baixo, a gente sempre coloca esses tambores
que são característicos, né, da própria identidade do podcast. Então, é sempre bom a gente ficar atento nisso, a marca que a sonoridade do nosso podcast deixa, né, para as pessoas, para elas reconhecerem que é aquele podcast que não fugiu da sua característica principal. Isso. Aí agora, dando continuidade, né, a essa questão de recursos sonoros, né, como estava lá no slide que a gente estava falando, eu vou dar um exemplo fora dos nossos podcasts, da Malameadas Produtora, né? Eu vou dar o exemplo de um podcast nacional, né, no caso não é local, né, enfim, acredito que seja de São Paulo, não sei, o Fórum de Teresina, que é um podcast da revista Piauí. Então, a gente vai mostrar agora como é que é um pouco a entrada deles, né, que diferencia um pouco da nossa entrada e das entradas que a gente mostrou, apesar de que a do Júlio das Pretas, do Debaixo do Cajueiro, ele já seguia uma proposta diferente, tendo uma trilhazinha no fundo, enquanto elas falam. Então, a gente vai ver um pouquinho de como é a introdução do Fórum de Teresina. Pode colocar o número. Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fórum de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Quem comete crime tem que ser indiciado e investigado. Isso vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui do lado. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís. Seria uma antecipação da revisão do teto de gastos que está para 2026, ou se ao contrário, mantém, mas por outro lado, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção. Opa, do Toledo já indica que teremos um grande programa. E Thaís Bilenque, agora também em São Paulo. Oi, Thaís. Salve, salve, Brasil. Não é por acaso que o PT é hoje este deserto de lideranças. Lula sabe que eu posso dizer isso porque poucos conhecem ele tão bem quanto eu. Eu já queria fazer um salve mulherada, que nem começou, já tô falando. Faça isso. Pra falar pras nossas ouvintas que elas precisam também ser nossas assinantas digitais, porque os homens estão dando um olé em nós, entendeu? Já tá 2-1 pra eles em números totais de assinaturas. E eu não queria ficar sozinha nessa, mulherada. Vambora, assinem. Assinem ouvintas. Tô com a Thaís aí, as ouvintes precisam reagir. Pô, 2-1, não dá, né? É isso, com esse chamamento da Thaís ao orgulho feminino, vamos lá, né, Thaís? Vamos lá. Mais assinantas para Piauí. Assim vocês vão ouvir as coisas erradas por mais tempo. Só deixando claro, é 2-1, mas num cenário positivo, é um sucesso, tá? A gente tá agradecendo vocês, porque muita gente assinou. Com certeza, claro. Tanto os dois quanto os um. Exatamente. Exatamente. Mas as mulheres podem, né, dar uma lição nos homens aí. Muito bem, vamos então aos assuntos da semana. Improviso, gambiarra, esculhambação. Você escolhe o termo que lhe parecer mais apropriado, caro ouvinte, prezada ouvinta. Porque o teto literalmente caiu. Sem nenhum planejamento, ou de afogadilho, como diziam os antigos editorialistas, para designar as coisas feitas às pressas nas coxas, o governo Bolsonaro está procurando uma maneira de pagar o Bolsa Família, devidamente rebatizado de Auxílio Brasil, de R$400 a partir de novembro e ao longo do ano que vem. E fingir ao mesmo tempo que está jogando dentro das 4 linhas da responsabilidade fiscal. Como diria Paulo Maluf, é tudo mentira. Ou alteram-se as regras do cálculo do teto, ou autoriza-se despesas extraordinárias, com 171 aspas de cada lado de 171. A introdução do Fórum de Teresina é bem longa, né? E é bem aberta também para eles comentarem, né? Ao mesmo tempo que eles utilizam recursos de colocar
falas sonoras do tema que vai ser debatido, né? O Fórum de Teresina, para quem não conhece, é um podcast de política, é uma mesa redonda, ao mesmo tempo que também tem essas características de debate, apesar de que todos têm, de certa forma, uma mesma opinião, né, com relação ao que vem acontecendo, né, mas eles vão comentar o que está acontecendo na semana na política nacional, principalmente ao governo federal, né, então, assim, se eu não me engano, é toda quinta, não sei se mudou para sexta-feira, mas eles, o que acontece? Eles, na introdução, eles colocam a trilha no fundo, né, tocando. Primeiro começa lá a vinheta da Rádio Piauí, né, da revista, da Rádio da Revista, que é já o selo, né, o selo da gravadora deles. E aí sobe a trilha do programa, baixa a trilha, mas continua tocando, e eles ao fundo falando da introdução. E ao mesmo tempo que eles se apresentam, vai aparecendo sonoras de assuntos que vão acontecer no decorrer do episódio. Então, quando passa essa introdução, porque ela é bem longa, né, bem aberta, tanto que uma das pessoas da mesa começou a falar sobre outro tema, já puxou sobre a questão do financiamento deles. Quando passar essa primeira introdução, não tem trilha. O programa, eles voltam sem trilha, tipo, eles apresentam, debatem sem a trilha ao fundo. Então, tipo, eles utilizam essa trilha, esse triângulozinho, só no primeiro momento e em momentos específicos, né? Então, e também para a divisão de blocos. São 4 blocos, se eu não me engano. 4 é 3, mas eu acredito que seja 4, porque o quarto é um quadro que eles têm, que é o Kinder Ovo. Enfim, é um programa muito legal, assim, nesse sentido de observar esses recursos sonoros, né, para o seu podcast. Eu quero também falar um outro recurso sonoro, que é do Vida de Jornalista, que esse já é um podcast narrativo. Como o próprio nome já fala, Vida de Jornalista, ele vai falar sobre bastidores do jornalismo, sobre bastidores de reportagens, grandes reportagens, vai fazer entrevista com jornalistas, às vezes o tema é só uma reportagem, às vezes o tema é os bastidores de uma reportagem específica, às vezes o tema é sobre um caso que aconteceu e como foi a repercussão da mídia. Então, são vários formatos, mas sempre dentro dessa narrativa da construção. São vários tipos de episódios dentro desse formato narrativo, né? Do qual quem apresenta é o Rodrigo Alves. Ele é um jornalista, ele trabalhava na Globo. Assim, eu gosto de falar da história dele, porque é bem interessante, né? E também pega um pouco do que tudo a gente já falou até o momento. O Rodrigo Alves, ele era um jornalista da Globo, do Sport TV, ele era da parte de esporte, ele narrava o basquete, enfim, ele era da parte de esporte. E aí ele decidiu, acredito que ele já tinha ouvido, eu acho que a Aldenor e a Eliana até devem conhecer mais nesse sentido, tem mais contato com ele, mas ele tinha o Vida de Jornalista, e aí ele decidiu focar só no Vida e sair do trabalho como jornalista na Globo. Então, ele passou a também receber pelo Vida, começou a monetizar o podcast dele, criou uma produtora, então ele se focou só no podcast dele, né? Focou no Vida de Jornalista. Criou também já outros podcasts, outras coisas voltadas para também editais. Então, ele tem toda uma história dentro de tudo isso que a gente já falou sobre como é podcast, como é monetização, enfim. E aí, o podcast dele, por ser narrativo, ele utiliza de muitos recursos sonoros, sabe? Não é só a questão da fala dele e da entrevista, porque é um podcast narrativo que contém falas das pessoas, ele entrevista as pessoas. Só que, ao invés dele deixar o podcast dele só como uma entrevista ou uma mesa redonda, né? Uma mesa meio que direta, no caso, ele entrevistando, ele fez uma coisa narrativa, né? Fez um formato narrativo. E aí a gente vai ver agora a introdução de um episódio
que ele fez sobre uma reportagem que ficou muito famosa esse ano, né, no sentido de que foi muito repercutida, que foi o caso da demissão do presidente da CBF, que foi acusado de assédio, né? Então, ele falou com 2 jornalistas que fizeram essa primeira matéria, né? Lançaram essa matéria, colocaram esse assunto na mídia e que, enfim, acabou causando esse afastamento do presidente. Vamos ouvir. E aí, tudo bem? Estou abrindo o episódio hoje num lugar que não é exatamente onde eu me dou melhor, que é a cozinha. Eu, como devoto da Santa Air Fryer, eu admito que eu não sou muito habilidoso com as receitas ali no fogão. Eu acredito mais na parceria da geladeira com o micro-ondas, sabe? Aí funciona bem melhor para mim. Mas assim, tem receitas e receitas, né? Cozinhar um macarrão, fritar um ovo, fazer um arroz, aí também é mole, né? Ó, 1 xícara de arroz, um fiozinho de azeite na panela, aquela refogada na cebola, pitadinha de sal, 2 xícaras de água pro arroz, enfim, seguindo a receita ali, simplesinha, você vai avançando. E sabe o que também funciona assim? Apuração jornalística. Uma investigação de uma matéria, por exemplo, uma denúncia, claro que aí as receitas são um pouquinho mais complexas que a do arroz, mas eu sempre fico curioso para entender como é esse passo a passo, como é que se constrói uma reportagem de impacto. Por isso que eu gosto muito de fazer esse tipo de episódio quando alguém chega aqui no Vida para destrinchar uma apuração, para detalhar cada etapa, cada ingrediente da receita, sabe? Aí você que está aí ouvindo entende como é esse processo inteiro. E hoje o episódio é exatamente assim, em cima de uma investigação importantíssima e de altíssimo impacto. Eu sou o Rodrigo Alves, e não o Rodrigo Hilbert, caso você tenha ficado na dúvida com o meu arroz, mas enfim, você já sabe que... O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Uma reportagem exclusiva do site ge.globo, dos repórteres Gabriela Moreira e Martim Fernandes, revelou que uma funcionária denunciou o presidente da CBF, Rogério Caboclo, por assédio sexual e moral. Esse áudio é da edição do dia 4 de junho do Jornal Nacional, mesmo dia em que o GE publicou às 3h51 da tarde a matéria com o título "Funcionária da CBF apresenta denúncia de assédio sexual e moral contra Rogério Caboclo". E no subtítulo tinha "Documento protocolado na entidade detalha comportamentos abusivos. Segundo o texto, Caboclo tentou forçar a funcionária a comer um biscoito de cachorro, chamando-a de cadela". Nesse documento, a vítima diz que tem provas de todas as acusações, incluindo as gravações em áudio, e parte dessas gravações viria à tona 2 dias depois, no Fantástico. A gente vai falar disso já já. Mas eu... Gente, é muito interessante, é muito bom, assim, escutar um podcast que tem esses recursos que, né, que envolve a pessoa na história. E é engraçado, né? Tipo, o jeito que ele começa, ele faz um roteiro, enfim, impecável, né? E ele não só ele faz um roteiro impecável, como ele envolve sons naquele roteiro, né? Então ele vai falar de... Eu vou explicar um pouco, né? Aí depois, quem quiser escutar depois o episódio, é muito interessante. Ele começa falando de uma coisa banal, né? Dizendo que vai começar o episódio falando da cozinha da casa dele, que ele vai fazer um arroz e ele ele compara o arroz com uma investigação jornalística. Até aí tudo bem. Só que quem for escutar um pouco mais vai entender por que ele começou com arroz. Porque uma das jornalistas que fez parte dessa investigação e tal, ela fala para ele, manda um áudio no WhatsApp para ele, falando que estava fazendo um arroz, estava, tipo, na correria, não sei. E aí ele pegou essa ideia, vou também começar falando, né,
vou também começar o episódio fazendo um arroz, tipo. Então ele vai casando com as coisas que vão acontecendo. Ao mesmo tempo que ele faz uma entrevista online com ela, vai pegando o áudio, né, com ela e tal. Ele coloca também ele fazendo as perguntas na entrevista, mas ao mesmo tempo ele faz uma voz em off, na qual ele vai narrando todo o processo de gravação. Ele faz, tipo assim, um bastidores do bastidores. Ele faz um bastidores daquele episódio que já vai contar os bastidores de uma investigação jornalística. E aí, eu não sei se vocês perceberam, na hora que ele estava fazendo a introdução, falando do arroz e tal, ele fez a gravação, ele fez uma gravação, tipo, ele estava aqui perto, aí ele distanciou, pegou a zoada, o barulho do ambiente, né, dele abrindo a geladeira, e aí começou a aparecer os outros barulhos, né, que é tipo o saco do arroz se abrindo, a panela se mexendo, o arroz sendo refogado, só que aquilo ali não é, tipo, feito ao mesmo tempo, assim, na hora que ele tá fazendo, não é, tipo, ele pegou depois que aquele off que ele faz em um momento, e aí ele vai inserindo esses outros sons que ele gravou antes. Primeiro ele gravou só o som da cebola refogando. Aí ele gravou e deixou lá guardadinho esse áudio para, na hora da edição, ele inserir no momento em que ele estiver falando. E aí eu vou refogar a cebola. E quando ele fala isso, que vai refogar a cebola, sobe o áudio. E vocês viram que teve um tempo que ficou, né, o áudio da cebola refogando, enquanto ele falava da CBF, da não sei o quê, do que ele ia falar, né? E aí também tem a mesma situação que aconteceu na introdução do Fórum de Teresina, que é a trilha subindo para mostrar a produtora deles, e depois volta com um recurso sonoro que é uma chamada no Jornal Nacional sobre o Rogério Caboclo, aí depois ele deixou uma trilha de fundo, enfim, é uma infinidade de coisas que tem numa edição desse podcast narrativo. E aí não só o Vida de Jornalista, como a gente falou ontem, outros exemplos que tem também esses abusos, né, de recurso, abusos, entre aspas, de recurso sonoro, que é o que geralmente acontece quando é um podcast narrativo, que alguns de vocês, inclusive, também citaram, que conhece e tal. Então, esses são alguns exemplos que eu trouxe desses recursos de áudio. Aí eu vou mostrar também outros exemplos que são voltando para a gente, né, voltando para os podcasts que a gente edita. E agora eu vou mostrar o corte do Entretidas. Entretidas é um podcast que a gente edita, é um podcast que fala de entretenimento, né? Como o próprio nome já fala, são 3 jornalistas que comentam sobre televisão brasileira, sobre subcelebridades, sobre programas, novelas. Enfim, é um programa bem dinâmico. E aí, nesse episódio, elas estão falando sobre... É um episódio dessa segunda temporada, né? É um podcast que também surgiu na pandemia. E aí, elas estão gravando, falando sobre a Fazenda, né? Fazer um resumão da Fazenda antes de começar essa temporada da Fazenda. E aí, elas falam algumas coisas e elas mesmo pedem para, durante a gravação, que eu coloque alguns efeitos. E aí, a Aldenor já pode dar o play. Infelizmente. E se não me engano, até aquele Marcos Harter também foi, né? Sim, ele foi pra Fazenda. Deixa eu ver aqui. Foi uma dessas recentes que ele foi. Foi. Meu Deus, é mesmo aquele nojento. Tira essa parte que eu falei daí, Ananda. Eu me Fazenda empolguei. 9. Olha, gente, ele foi pra final, ficou em segundo lugar. Tá vendo como não tem jeito, gente? Não Meu tem Deus do céu. Desse jeito. Pronto. É bem curto, né, esse exemplo, mas, tipo, não só isso que a gente coloca no Entretidas, mas, tipo, a gente coloca efeitos de erro, quando elas estão cantando, né, às vezes elas se empolgam e começam a cantar alguma coisa aleatória, aí a gente coloca um efeitozinho como se elas estivessem, tipo, no microfone, que é uma coisa também que eu vou mostrar em outro podcast que a gente usa, sei lá, quando elas querem falar uma coisa muito rápida, ou enfim, a gente vai colocando efeitos para dar essa cara mais divertida e engraçada, né? Que elas
enquanto elas vão narrando. Aí tu pode botar agora o podcast, que é outro exemplo de efeito. Só deixa eu explicar antes. O Pod é um podcast da Malamanhadas, é da gente, né? A gente tem 2 podcasts, o Malamanhadas Podcast e o Pod, que é um podcast que a gente, no momento ele está parado, a gente ainda não sabe muito bem o que fazer com ele, porque, enfim, a gente começou com ele desde 2018, e como a gente sabe, tem essas mudanças, né? A gente, no nosso feed do Malamanhadas, assim como exemplos de vários outros podcasts, não existe só uma definição, só um tipo de episódio, a gente pode se fazer várias coisas. Então, no feed do Malamanhadas, a gente tem 2 tipos de podcast. Um podcast que é uma mesa redonda entrevista, mais jornalístico, sobre algum tema, e traz sempre uma convidada. E o Pod é um formato mesa redonda, estilo Entretidas, que a gente fica conversando sobre amenidades, não necessariamente sobre televisão ou entretenimento, mas sobre amenidades, né? A gente já falou sobre várias coisas. E, se eu não me engano, nesse episódio, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar sobre... a gente faz, uma conversa sobre músicas que são conceituais, mas são machistas, e músicas que são bregas, mas que tem uma mensagem, empoderada. Então, a gente vai falar vou mostrar agora um efeito que a gente fez nesse corte. Pode botar. Que é cotidiano. Cotidiano, todo mundo conhece. Essa eu vou cantar também, porque tem que cantar. Que ele fala assim: todo dia ela faz tudo sempre igual. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. Assim, essa música todo mundo gosta muito dela, assim, eu acho que ela é bem conhecidinha e todo mundo escuta, é bem legalzinho escutar ela. Mas ela é machista, gente, e aqui a gente tá dando uma de chata, assim. Eu não sei se deu para vocês notarem, né? Que a gente colocou um efeito de microfone, né? Quando a Laudenora começou a cantar, tem um efeito meio de eco, um eco assim bem discreto, mas é um efeitozinho de microfone para ela cantar. E tinha também esse efeitozinho de erro, né? Para mostrar que ela estava errando, mas eu deixei, né? Ela estava dando improviso cantando, aí se confundia na hora e eu coloquei. Nesse episódio tem muito isso, tem muito esses recursos de, efeito de erro, efeito de colocar o microfone, porque foi um episódio falando de música, então a gente acabou cantando, se empolgando nesse episódio, então tinha esses efeitos que também vai muito por esse lado do Entretidas, né? Efeitos para, enfim, para fazer rir, enfim, essas coisas. Esses são uns exemplos que eu trouxe de efeitos sonoros para dar uma qualidade, um ganho no seu podcast. Agora, a Jade também trouxe outros efeitos, trouxe outras coisas outros efeitos não, trouxe outros exemplos de cortes de edição. Pode falar, Jade. Bom, o que eu vou falar aqui é bem rápido, né? Só para... Porque os exemplos que eu trouxe, eles não têm... não banham tanto dos recursos sonoros, mas dá para ver uma sequência, né? Quando tem os episódios, de como é que vai se estruturar. Pode botar o Elas Pesquisa, que eu acho que é o que a gente edita, né? Que a Helena tá até aqui, pode falar também. Mas elas também trazem uma sequência, né? E tem alguns recursos que elas utilizam, né? Para poder fazer a construção da narrativa. Pode colocar. Eu fico pensando nisso, né? Como que a gente desmistifica mesmo, né? Essa ideia do que é saúde mental, né? Dessa ideia mesmo de loucura mesmo, né? Que as pessoas têm como loucura sendo uma doença, sendo uma pessoa louca, alguém perigosa, né? Por exemplo, ou alguém que o que ela fala não tem credibilidade. Então, assim, como que a gente faz para mudar um pouco isso? Olá,
Olá, pesquisadoras e pesquisadores desse nosso Brasil. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito caro para nós, né, que fazemos o podcast Elas Pesquisam, que são as políticas de saúde mental no Brasil. A nossa convidada de hoje não é a primeira psicóloga que a gente entrevista, na verdade é a terceira, mas é a primeira vez que nós vamos adentrar no assunto das políticas públicas de saúde mental de forma mais depurada, pensando sobre elas. A nossa convidada, ela atuou nessa área na cidade de Sobral, que é um município do interior do Ceará, para quem não conhece, né, que fica na região norte do estado e é chamada Sobral, para os íntimos, né, United States of Sobral ou Princesinha do Norte, como queiram. Então, a nossa convidada ela vai falar da sua experiência trabalhando nos equipamentos de lá e estudando sobre o assunto. Antes da gente iniciar, a gente quer dizer que a importância desse episódio, né, sobre saúde mental é porque a gente está em tempos de sequestro dessas pautas, né, pelos setores religiosos no Brasil, em que, por exemplo, unidades terapêuticas de tratamento, né, aos usuários, né, de álcool e drogas, essas unidades terapêuticas são dominadas por evangélicos que tratam um problema que é de saúde pública como algo relacionado a, abre aspas, espíritos demoníacos, né? A gente sabe que muitas dessas unidades terapêuticas, o tratamento é oração de manhã, de tarde e de noite. Além disso, a gente também tem que combater dentro e fora do campo da psicologia, e eu falo de dentro porque a nossa convidada vai falar mais sobre isso, né? E fora, com ideias reacionárias e violentas, tais como a terapia de reversão sexual, também conhecida como cura gay. Então, a gente pensou esse episódio para fazer algumas pontuações que precisam ser colocadas para colocar, vamos dizer assim, uns pingos nos is nessas questões. Então, nós iniciamos o podcast hoje já ansiosas, né, para debatermos mais sobre o tema. E eu sou a Eliana Coelho. E eu sou a Cláudia Costa. Elas Pesquisam Podcast. Seu podcast de pesquisas feitas com mulheres e por mulheres que debate temas atuais tanto da política como do mundo do entretenimento. Tudo isso com um olhar feminista carregado do humor típico das cearenses. Pronto, deu para ouvir aí a sequência, né, do Elas Pesquisam. Bom, eu acho que quando a gente pegou elas, o episódio delas, né, elas já tinham essa proposta de colocar inicialmente, bem no começo, que vocês ouviram aí, né? Tem como se fosse um processo de gravação, e aí tem uma fala que é marcante da entrevistada, né? Que você vai ouvir ao longo do episódio, mas elas antecipam um trecho para dar um tom de como é que vai ser esse episódio específico, né? E depois tem uma pequena trilha, né, que entra, que é a trilha do podcast, para poder dar entrada à introdução do tema, né? Depois da introdução do tema, entra a vinheta. A vinheta que elas construíram é feita com uma trilha totalmente diferente, né? Mas que também tem uma pegada bem dinâmica, né? Porque as duas trilhas que a gente deu para ouvir no episódio delas, elas têm essa pegada bem dinâmica, né? De dar uma interação, de falar de assuntos sérios, né? De falar de forma... assuntos que são relacionados à pesquisa, mas que dá esse tom também dinâmico da trilha para você se sentir mais à vontade ao ouvir o episódio, né? E aí a trilha também foi gravada por elas, né? Elas gravam dividindo as falas e embaixo tem a trilha para formar a vinheta. Então, assim, a construção do podcast, ela é bem marcada, né? Todo mundo que escuta sabe que o episódio começa de um jeito, e aí tem o desenvolvimento e tem a parte de finalização. Então, assim, mais uma identidade que elas construíram, né, para o podcast delas e que utilizaram de recursos diferentes, né, recursos sonoros diferentes para poder deixar bem marcado essa dinâmica que o episódio vai ter, né, porque você ouvir um podcast de entrevistas só com entrevistas secas, sabe, é meio incômodo. Então, você saber que no começo do episódio você tem uma dinâmica mais acelerada, né? Mas que vai tratar de um assunto sério, você consegue ficar mais aprazível para ouvir. Então, resumindo tudo que a gente falou aqui, eu acho que todos esses exemplos que a gente apresentou, eles mostram bem tudo isso, né? Esse processo de edição é um processo único, é um processo que você só vai aprender mesmo a editar quando você for fazendo, né? E para vocês, pode ser um exercício de, sei lá, um dia eu vou gravar, vou fazer um texto, vou gravar aqui na minha casa, eu mesmo gravo, vou lá no programa de edição e começo
a ver os recursos que eu posso utilizar, sabe? Edição é você praticar mesmo, é você botar sua criatividade e tentar deixar o mais agradável possível para quem vai ouvir, né? Então, essas são as principais dicas assim, que a gente pode dar nesse processo de edição para que se possa construir um podcast, para que se possa construir um produto final, né, dentro daquilo que você deseja. Lembrando que todo aquele processo inicial é muito importante, né, de roteiro, de construção de identidade da marca, tudo isso vai casar no seu produto final que vai ser apresentado após a edição, que é um processo bem único, assim, bem interessante. Eu já ia te perguntar, Eliana, para tu falar justamente, dar o teu exemplo, como foi que tu fez essa trilha, se tu tinha pego em banco, enfim. Aí já falou, né? A Eliana respondeu aqui, que foi feita pelo João Vitor, ele é artista visual também, ele é muito bom nisso, ele fez a primeira, que era a música da Beyoncé. Então vocês também tiveram uma experiência igual da gente, que era uma música que já existia. Pois fala aí como foi. Exato, foi assim. A gente, na verdade, a gente deu a ideia, né? Disse a ideia, aí procuramos várias, aquele processo de sempre, né? Nos lugares onde tem áudio gratuito, né? Só que a gente era muito apaixonado estava no auge não era do Lemonade, gente, eu esqueci, que era a coisa que até o Netflix fez, da Beyoncé. Aí tava a batida tava muito forte, aí a gente gostou muito, né? E aí a gente quis botar, aí ele inseriu, né? Aí só que quando a gente começou a perceber o medo de ser derrubada, né, pelo Spotify e tal, aí a gente, não, vamos fazer outra. Aí foi o mesmo processo, né? A gente escutou vários sons, aí essa batida foi a que a gente achou mais parecida, com um ritmo parecido com o nosso, né? Que não fosse tão sério, mas que também não fosse muito, enfim, um equilíbrio, né? E aí fizemos o texto, e aí as duas falaram o mesmo texto, aí depois ele fez a montagem. E é isso. João Vitor ele é estudante de arquitetura, mas ele é artista visual também. Enfim, ele desenha, tudo, faz um monte de coisa. Artista multilinguagem, né, que chama. Um abraço. Massa, tá aí mais um exemplo, né, dessas mudanças e dessas adaptações, né, das trilhas, e contar também um pouquinho dessa nossa experiência para vocês, né, que estão nessa busca também de tirar o podcast do papel, que são coisas que vão acontecer, né, de você acabar gostando de uma música, querer muito uma música que já existe, mas você vai acabar não podendo usar. Se você não tiver uma assinatura, sei lá, pegar assinado a autorização do artista, né? Tipo, daqui que tem o processo de falar, enfim, de colocar no Spotify, que você tem autorização, enfim, é muitas burocracias, então tem isso. Tá. Homecoming, né, da Beyoncé. Pois agora a gente vai entrar, né, nessa questão dos detalhes finais em relação à edição. Então, depois que você passa por todas as etapas, né, de fazer a edição do seu podcast, você vai voltar para algumas coisas que você tem que conferir, né? Conferir todo o material, né? Como eu falei da minha experiência que eu faço. Depois que eu faço todos os cortes e faço a montagem, né? Vou costurando onde cada fala tem que entrar, eu vou conferir para ver exatamente se é aquilo, se tem algum corte brusco, alguma coisa muito brusca, né? Tipo, de uma fala para outra, ou se tem algum silêncio enorme, ou se tem algum espaço que eu deixei em silêncio e eu esqueci, então faço esse check-out, né? Ou esse check do material. A mesma coisa é checar os cortes e transições, né? Tipo, as transições das trilhas para a sonora da pessoa falando, né? Para o áudio da pessoa falando. Então, para ver se não tem uma coisa muito brusca, para ver se não tem uma coisa suave, né? Então, tem efeitos que dá para você suavizar. Geralmente, quando eu vejo que uma fala, ela acontece, eu vou colocar uma trilha que é muito forte,
eu coloco geralmente um efeitozinho para suavizar essa entrada dessa trilha, para que não fique uma coisa muito brusca. E dá para, tipo assim, dá uma diferença danada. Se você só simplesmente copiar, colar, e para você colocar um efeito, dá uma diferença muito grande. Insira as vinhetas também, isso já é parte da minha experiência, como eu falei. Quando eu vou editar, eu faço todo aquele processo, né? Eu vou primeiro tirar os ruídos, depois faço os cortes, depois faço a montagem, depois faço o ganho do episódio, né? Ganho do episódio, não, ganho do áudio, vou fazer um melhoramento no áudio, e por último eu vou colocar as vinhetas. No caso de um podcast que é narrativo, que tem muitas inserções, muitos áudios, muitos efeitos, já é diferente, não segue essa mesma lógica. A partir do momento em que você está fazendo a montagem dos cortes, você já vai estar colocando, inserindo as vinhetas. Então, a lógica é bem diferente de você fazer uma edição de um podcast de entrevista ou de mesa redonda, no qual você não vai utilizar tantos recursos sonoros. Então, é basicamente isso. Vou tentar explicar um pouquinho melhor. Por exemplo, pegando o exemplo do Rodrigo Alves, quando ele vai editar o podcast, ele vai fazer esse tratamento no áudio, vai tirar os ruídos de cada áudio, do off dele, né? O off é aquela, para quem não é do jornalismo, o off é aquele áudio no qual ele vai estar falando, explicando o episódio, falando sobre o que vem depois. Então, ele vai dar todo aquele tratamento. Depois, ele vai fazer os cortes de acordo com o roteiro que ele criou. Se, por exemplo, no roteiro dele tem a entrada de uma música, tem a fala dele, e logo depois tem a entrada de outra música, e tem a fala de entrevistado, e depois tem a outra fala. Então, ele já vai montando e colocando as músicas junto com os cortes que ele vai fazendo. Ele não vai deixar para botar as músicas, para botar as trilhas só no final. Porque senão ele vai estragar tudo. Ele vai ter que ter um trabalho maior para primeiro montar só áudio. Não faz sentido, porque num podcast narrativo, o áudio, a sonora, ela está casando com a trilha. É como se fossem duas coisas que se completam, se complementam. Não é nenhum mais e nenhum menos. Então, são vários áudios que, enfim, tem que estar fazendo aquilo ali tudo juntinho. Como eu falei, eu geralmente, no final, os detalhes finais, eu vou inserir as vinhetas. Acredito que a Jade também faça da mesma maneira. Vai depender. Pode ser que a Jade, quando ela vai editar, ela faça os cortes e já coloque a vinheta. Pode ser que a Aldenora, quando ela vai editar, ela também faça primeiro os cortes, ou então bota primeiro as vinhetas e depois vai botar os cortes. Depende muito. Eu faço as vinhetas só no final, porque os podcasts que eu venho editando, eles são podcasts de mesa redonda e de entrevista. Então, ele não requer que tenha tanto efeito sonoro interferindo, né, as falas. E, por último, detalhes finais, é você escutar, né, os episódios ou os trechos. Por exemplo, ou o episódio ou o trecho. Quando você finaliza o episódio, você vai retornar, ficar ouvindo, não todo o episódio, né? Você não vai ficar escutando o episódio de 1 hora, até porque você já escutou ele na hora de editar. Não precisa você escutar tudo. Mas você vai visualizando, né? Lendo a onda sonora, como eu falei. Quem já edita, quem já tem esse costume, vai saber ler uma onda sonora, vai saber se ali está faltando alguma coisa, vai saber identificar no desenho o que está faltando, o que está precisando. Então, é só clicar, opa, essa onda aqui está diferente, eu não lembro de ter feito isso. Vou dar lá, clicar em cima, dar o play, vou escutar aquele trecho, vou escutar aquela parte e ver se está ok. Então, esses detalhes finais são mais no sentido da revisão, né? No sentido de revisão e no sentido do que falta você colocar na sua edição. No meu caso, repetindo, eu coloco ainda mais coisas. Em outros casos, é mesmo só a revisão. Jade, tu quer falar sobre alguma coisa desses detalhes finais? Não, acho que a gente acaba tendo o mesmo processo, né, de edição. Que eu também coloco essas vinhetas no final, né, faço os cortes. É muito importante você
Porque, assim, como a maioria das gravações agora são online, né? Mesmo você tendo todo o cuidado de ambientação e tudo mais, sempre vai existir a diferença da qualidade do áudio, né? De uma pessoa para outra. Não tem como você ter a mesma qualidade do áudio estando em lugares diferentes, né? Então, é importante você reparar as transições, né, de uma fala para outra, para que não fique uma mudança tão brusca, né? Tentar deixar o mais parecido possível. Para isso, você pode usar as ferramentas de ruído, né? As ferramentas que no SoundCloud a gente chama de normalizar, né? Que é para você colocar os áudios mais ou menos na mesma altura, né? Regular os áudios e tudo mais. E a inserção de vinhetas é um processo também que é feito, que eu faço também no final, né? Porque já é a finalização mesmo da montagem, já entra no processo de montagem, né? Porque existe o processo de edição do bruto e existe o processo de montagem, né? Que a montagem é o final, que você vai unir tudo para poder construir ali a narrativa do podcast. Então, acho que é isso que a gente quis transmitir para vocês em relação à edição, né? Era mais um compilado assim, de dicas e de recursos que vocês podem utilizar também, né? Tanto para gravação quanto para edição, para fazer esse processo ser mais fácil. Lembrando que o ideal mesmo é você ir testando, né? É você fazer suas gravações e editando você mesmo para você aprender, até porque foi assim que eu aprendi também, né? Tanto a parte de vídeo, quando eu precisei fazer edição de vídeo, quanto a parte de áudio, né? Você ir testando e aprendendo mais sobre os programas, porque você não vai ter uma fórmula certa, né, de fazer, cada um tem um processo, você vai ter que se adequar ao seu processo para poder fazer essa parte de edição, de montagem e tudo mais do podcast. E é isso, gente. Como a Jade falou, o objetivo era mais ambientar com a questão das edições e dos programas de edição, dos principais programas. Eu acho que nesse finzinho de módulo a gente pode conversar, alguma dúvida, alguma expectativa, não sei. Quem quiser falar alguma coisa, a gente quer mais ouvir antes de dar o encerramento final. E só também lembrando, né, como a Aldonora falou, né, esse curso, esse segundo módulo, foi essa questão mesmo de demonstrar como alguns passos da edição, mas não fazer um tutorial, né, no caso, tipo, mostrar como é que se edita. Isso eu já recomendo para vocês, caso alguém, por exemplo, não saiba editar, faça um curso de edição de áudio, ou até mesmo quem achar, não tiver também ou interesse ou condições para fazer cursos próprios, né, próprios para edição de áudio, tem os tutoriais no YouTube, baixa o Audacity, vai experimentando, vai olhando como é que vai pegando os áudios, vai vendo tutoriais no YouTube também. Mas eu recomendo também, para quem quer mesmo uma profissionalização melhor, obviamente, um curso de edição de áudio. E a gente pode até dar algumas indicações também de outros cursos de podcast, né, que vem acontecendo, que estão acontecendo, que também são muito bons. O próprio Rodrigo Alves, ele dá um curso de podcast, né, voltado para a construção de podcasts narrativos. Eu vou falar que eu só conheço 2, mas a Aldonora conhece mais e acho que até mais alguns interessantes para algumas pessoas específicas aqui, pelos interesses que vocês falaram no começo. Outro curso também de podcast que eu recomendo, né, é o do Olhares, do podcast Olhares, que eu também já fiz, já tive aulas com a Aline Hack, que ela é a host do Olhares Podcast, ela é de Brasília, e ela também faz, assim, um curso muito bom. Tipo, a gente está fazendo um curso de 2 dias, eles fazem um curso de 1 mês, né? 1 mês, o curso dura 1 mês, o curso dele, no caso, 1 dia na semana. E eles também destrincham tudo isso que a gente falou, eles também falam contribuições muito boas e, enfim, dão detalhes também sobre as experiências deles
em relação ao podcast. Então, eu indico também para quem quiser mais, se aprofundar mais ainda, tem esses cursos que são de um mês, né? Que é da Aline Hack, que ela é, nossa, muito bom o curso dela. Foi, assim, minha primeira experiência de curso foi com ela. E o do Rodrigo, que também é fantástico, a dinâmica, né? A metodologia dele do curso também de um mês é muito bom. E aí, alguém quer falar alguma coisa, ou perguntas, dúvidas? Aldinora, se tu quiser, enquanto as pessoas vêm, se tu quiser falar de algum curso. Mulher, fala aquele curso de jornalismo independente, que também é interessante. Não, tá de boa, assim, é mais dessas dicas aí. A Laís vai ter que sair, mas obrigada, Laís. A gente vai enviar o material também, os slides, o curso, a gravação, se vocês quiserem ouvir, e o PDFzinho com o passo a passo para usar o Audacity. Bem simples, só com os atalhos mesmo. Queria mais ouvir as pessoas nesse finalzinho, na verdade. A Marta levantou a mão e a Suzy também. Deixa a Suzy falar primeiro. Muito obrigada. Meninas, dizer que eu gostei muito do dia de hoje. Tenho certeza que vou gostar do dia de ontem também, quando eu assisti a gravação. Muito rico o conteúdo, vai me ajudar bastante nos meus planos, né? E aí é o seguinte, eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham dessa onda de podcasts gravados, televisionados, né? Videocasts, na verdade. Porque eu prefiro muito o podcast raiz. Eu gosto do conteúdo em áudio. E eu vejo que o videocast, ele tem uma popularidade, sei lá, ao meu ver, maior, né? Parece que tem mais alcance quando é gravado em vídeo, né? As pessoas compartilham mais, criam até canais exclusivos só de corte do podcast. E aí, assim, eu também gosto muito de vídeo, né? Gosto de vídeo, mas eu acho que podcast mesmo, eu prefiro raiz, conteúdo de áudio para você ter essa experiência no áudio. Queria ouvir de vocês o que é que vocês acham desses videocasts. Certo. Eu também compartilho, assim, da tua mesma opinião. Eu também gosto mais de podcasts que são só com áudio, né? E que são temáticos, enfim, né? Eu tenho os meus podcasts que eu gosto de acompanhar, apesar de estar um pouco distante, né? Mas, enfim. Sobre os videocasts, é uma tendência que vem acontecendo e que acompanha muito também, como a Aldinora até pode falar um pouquinho em relação a isso, né? Mas falando um pouco do que eu vejo, né? É uma tendência muito parecida com quando a rádio, os programas de rádio passaram também a mostrar a imagem, né? Que antes era só o som, enfim, aí passaram a mostrar o som na internet, né? Passaram a disponibilizar, e aí depois passaram a disponibilizar as imagens para as pessoas verem os bastidores. E aí o videocast, ele já vem com essa proposta, já de mostrar, né, essa conversa. A maioria dos videocasts, inclusive os nacionais, são de conversas, não são, tipo, não é uma entrevista, mas ao mesmo tempo as pessoas ficam dando suas opiniões, né, tipo, é uma mesa redonda também. E eles têm esse intuito de viralizar, né, um intuito de viralizar, tipo, eles convidam pessoas para pessoas específicas, pessoas famosas, pessoas que estão na mídia, que, por exemplo, eu vi recentemente de um cantor de uma banda de uma boy band dos anos 90, 2000, brasileiro e tal, que ele tem uma história de vida muito assim, cheia de baixos e altos, principalmente baixos. Então, ele tem um livro falando sobre a vida dele. Então, tipo assim, vamos entrevistar esse cara, porque tem muita coisa, ele tem uma experiência em vários assuntos que geram curiosidade, né? As pessoas têm uma curiosidade sobre crimes. Também eu vejo que isso viraliza muito quando entrevistam pessoas que estão relacionadas ou que fizeram parte de investigação de crimes que ficaram famosos, né? Tipo, como da própria Suzane Richthofen, né, que veio também já à tona. Então, tipo assim, são coisas que despertam a curiosidade,
fora as pessoas que são famosas, que, enfim, dão declarações, enfim, o intuito é esse, é viralizar. Então, é isso. Inclusive, a gente tem também, assim, falando mais das pessoas que são aqui do Piauí, tem já podcasts que estão investindo nisso, né, nesses videocasts, que também entrevistam personalidades do Piauí e tal, e também é mais isso, é para viralizar, né? Pois eu vejo também que essa viralização desses videocasts dá a impressão, assim, para quem não conhece muito a podosfera, que o podcast é só isso, né? Que é só a mesa redonda e você leva pessoas que precisam ser pessoas influentes, porque o que é mais interessante, na verdade, é o que a pessoa influente vai falar e não a entrevista, não os entrevistadores. E eu gosto muito de podcasts que nem sempre tem essa estrutura, né? Gosto de podcasts narrativos, gosto quando tem só um apresentador falando de um tema. Então, assim, eu fiquei um pouco chateada quando esses podcasts começaram a viralizar, porque não é só isso, tem muito mais coisa, muito mais universo legal para a gente explorar. Sim, dá um pouco de revolta, né? Até porque também tem um certo podcast aí nacional que agora toda semana emplaca uma coisa absurda. E é isso, a gente tem que acabar convivendo com essas coisas, né? Mais alguém quer Marta comentar? quer falar? Sim, eu até gostei dessa fala da Suzy também, eu ia falar rapidinho, porque. Beijo, Suzy, saudades. É porque eu, por exemplo, eu gosto de. Desculpa até a fala, eu gosto muito de séries criminais. Desde criança, eu sempre falo sobre isso. E aí eu gosto de ouvir podcasts sobre crimes, né? E então é muito interessante, porque, por exemplo, eu gosto de assistir os canais do YouTube que são sobre crimes. E eu gosto de ouvir, não de assistir esses videocasts, eu não curto. Nada contra quem faz esse tipo de trabalho, mas realmente não é meu perfil. Sou mesmo da década de 80, gosto das coisas mesmo raízes. E também dizer para vocês, já fazer aqui um convite para a gente fazer uma próxima edição, né, em 2022. Se vocês quiserem, eu quero fazer o convite, agradecer a vocês, tá? Acho que a gente vai ter um preparo maior, porque provavelmente a gente vai fazer algo divulgando mais entre 3 a 4 meses, acho que fica melhor até a questão da divulgação. Também conseguir com Augusto, realmente a gente finalizar, que faz parte de uma associação, realmente a gente ter esse investimento de vez em quando em relação. Então, acho que vai ficar melhor, porque eu sei que às vezes nem todo mundo tem condições realmente de fazer um financiamento de um curso e tal. E o meu intuito, assim como o de vocês, é expandir a educação, né? Eu sempre me pergunto qual é a solução para fake news? Educação. Sem educação, as pessoas não têm informação e aí gera esse ambiente de desinformação. Então, eu agradeço muito a vocês, viu, a Nanda, Jade, a Denora. É uma honra, tá? Acompanho o trabalho de vocês individualmente, o trabalho de vocês no Malamanhadas e em outros projetos também. Eu estou muito feliz, eu tenho muito orgulho, falo como pesquisadora, de como o trabalho de vocês tem crescido e tem expandido e tem, principalmente, que é o mais legal, que é isso que a gente tem que evidenciar, influenciado outras vidas a também serem inspiradas por vocês e também fazerem mudanças, tá? Um beijo grande, parabéns. Obrigada, Marta. E respondendo ao teu convite, a gente super topa. Nossa, muito feliz, assim, como a gente falou ontem, o COA impulsionou a gente a fazer coisas que a gente já tinha vontade, né? E que vocês chegaram num momento muito bom, né? Que foi nessa construção da produtora e tal, e no crescimento que a gente vem tendo, né? Também enquanto produtora. Então, a gente fica muito feliz por esse apoio, sabe? Do COA, muito feliz mesmo. Meninas, querem falar alguma coisa? Porque senão a gente pode passar o slide. Para já ir se encaminhando. Acho que pode passar. Denora? Bom, eu fiz aqui uma coisa para vocês. Como a gente não vai ter um próximo encontro, né? Hoje é nosso último encontro. Teoricamente, a gente não vai mais se ver. A gente não vai, enfim, não tem um próximo modo, uma próxima aula. Mas eu queria deixar para vocês uma tarefa de casa simbólica, né? Um desafio para vocês, para impulsionarem vocês
a tirar o podcast de vocês do papel, né? Principalmente as meninas, as pessoas que falaram que tem essa vontade, que já tem uma ideia e só precisam desse impulsionamento, né? Então eu vou colocar aqui vou falar para vocês, né, como é que seria. No caso, algumas etapas dessa tarefa. Primeira tarefinha, ouvir podcasts que são mais ou menos parecidos com o que vocês querem, né? Podcasts que podem servir de referências. Por exemplo, voltando à ideia da Carol, né, que ela falou ontem, ela já tem um conhecimento relacionado à cultura pop, à cultura geek, então ela já pode ir vendo, né, casando esse conhecimento, vendo outros podcasts, né, não necessariamente esses podcasts famosões, e também podcasts que falam de maternidade, ou também, como a Aldonora falou, né, ir atrás de pessoas que falam sobre maternidade, mulheres que falam de maternidade, tanto não só no podcasts, como também no Instagram, né, produtores de conteúdo. Então, acho que isso é um primeiro passo, né. O outro passo é fazer um cronograma, né, vocês, a partir de hoje, vocês decidam, vou fazer um podcast, vou fazer um cronograma. E a primeira data, assim, o primeiro momento desse cronograma planejamento é vocês visualizarem um mês, ou um dia, ou uma semana para estrear o possível podcast de vocês. Por exemplo, a gente está em outubro, né? Amanhã já é novembro, 1º de novembro. Quero fazer um podcast para ser lançado no dia 10 de dezembro, ou no dia 15 de dezembro, ou enfim, no dia 1º de janeiro. Quero fazer um podcast nesse sentido. Então, você já bota uma data, que é uma coisa que vai te impulsionar, vai te motivar a planejar as outras etapas, né? As outras etapas que a gente falou ontem no módulo de ontem. E aí, para finalizar, né, essa tarefinha, no caso, era que, se possível, vocês entrassem em contato com a gente para falar se deu certo, só mandar uma mensagem e tal. E dizer, deu certo a tarefinha, deu certo, estou conseguindo botar as etapas em dias e blá, blá, blá. A gente também vai ficar de olho, né? Vai ver se vocês vão conseguir colocar no ar e tal, mas a gente fica torcendo muito para que dê certo, para que esse curso tenha ajudado vocês a tirar a ideia do papel, que foi a proposta, né? Que foi como a gente divulgou o nosso curso. O nome do nosso curso é isso, como fazer um podcast. Então, essa tarefinha é mais uma tarefinha simbólica, vocês não têm compromisso em trazer, né, ela feita, mas é mais para impulsionar mesmo. E é isso, gente. Obrigada, muito obrigada. Estamos finalizando aqui o nosso curso, Vamos tirar a fotinha. Vamos só fazer uma fotinha. Vamos. Todo mundo abre a câmera. Todo mundo puder abrir a câmera. Seria ótimo. É só agradecer a Ana Rafaela, tá? A Ana Rafaela é nutricionista, mas a Ana Rafaela vive fazendo podcasts, viu? Por isso que eu falei para vocês que todas as pessoas que eu convidei, tipo o Arnaldo, como foi a Ana Rafaela, porque para mim eles são mais especialistas do que eu no assunto. Então, Ana, obrigada, viu? Você é maravilhosa. Terminou o mestrado, né? Ainda não, mas estamos quase lá. Pronto. Eita, Ana, pois depois tu fala um pouco da tua experiência pra gente nas redes sociais, entrar em contato, porque tu nem falou sobre, quero saber dos podcasts, tá bom? Certo. Todo mundo sorrindo, a Carol e a Rebeca não podem abrir a câmera, mas vamos lá. A outro. Pronto. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, Goiânia. Saudades, Camila.